Policiais se confundem com bandidos e trocam tiros no Rio de Janeiro. Youtuber é preso por simular o próprio sequestro no Camboja. SBT surpreende sua audiência pela transmissão com a logo da Globo. Pesquisadores apontam para a possibilidade de uma nova onda do corona. E o caos na Rússia após o falecimento de Alexei Navalny, maior opositor de Vladimir Putin. Falaremos sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui 5 absurdos da semana e hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes. Neste domingo, olha, mais um domingo aqui. Ensolarado com chuva. Tem ensolarado com chuva? Tem. É casamento de uva, né? É casamento de uva. Sol com chuva. Isso. Chuva com sol é casamento espanhol, né? Isso. Então... Tem essas duas informações. Então, no dia de hoje, eu quero 8.990 likes. 8.990 likes e na quinta posição vamos começar falando sobre um erro de percepção da polícia que aconteceu, onde 2 comboios diferentes da polícia acabaram se confundindo com possíveis bandidos criminosos, né? E trocaram um tiro. Isso aconteceu na comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, na zona norte da cidade. Uma câmera de segurança mostrou uma equipe do BOPE trocando tiros com uma equipe apaisana do 9º Batalhão, a chamada P2. Então, antes do tiroteio, a gente tem outras imagens que mostram 8 homens de bermuda e camiseta correndo numa rua da comunidade, que estão fugindo da polícia no caso, e logo depois aparecem 2 policiais fardados e armados com fuzis que chegam atirando contra esses caras. Logo depois a gente vê que uma viatura a polícia também se aproxima com mais policiais junto dela. Bom, esses se posicionam então naquela área, ficam por ali, certo? E logo depois de 15 minutos tem um novo tiroteio, dessa vez então com a BOPE. E ali então a gente vê o tiroteio, né? A gente vê alguns carros que estão por ali levando bastante tiro, tem um carro branco que leva bastante tiro mesmo. E no meio do tiroteio, esse grupo do P2 começou a gritar: polícia, 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 a P2, porque talvez alguém tenha reconhecido, né, que do outro lado também não eram bandidos. Eles conseguiram se reconhecer, pararam de atirar, se encontraram e tem até o vídeo dos caras se abraçando, tudo de boa. Cara, mano, por muita sorte não deu em merda, né, cara? Isso, mano, podia alguém morrer ali, mano, um descuido, tá ligado? Então, exatamente, eles inclusive, né, principalmente, porque eles estavam se colocando na mira pra dar bala, e do outro lado tinha um cara que, teoricamente, é um cara capacitado pra fazer isso, né? Sim. Então imagina, a BOPE, tipo, botando a arma pra atirar contra tu e tu, que é policial também ali, atirando contra a BOPE. Pô, e pelos vídeos dá pra tu ver as rajadas que os caras atiram, né, mano? Então, não é um bagulho, né? Não é, tipo... Mano, é loucura, é guerra mesmo, né? E em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que o episódio é verídico, que o fato aconteceu durante a operação realizada na madrugada de sábado e que nessa mesma operação, 14 pessoas acabaram sendo presas. Ainda na nota fala o seguinte: a corporação já está com as imagens que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição, para que episódios como este não aconteçam novamente. Porque se acontecer novamente é capaz de dar merda. Tem algum tipo mesmo de localização que eles conseguem ter o tempo todo? Então, se você é policial que assiste o canal aí do Rio de Janeiro, comenta. Inclusive, a gente foi no jogo do Brasil e Argentina, no Maracanã, e a gente precisava de informação, e aí tinha um policial do Rio de Janeiro, assim, com uma arma desse tamanho, assim. Aí o Filos foi falar com ele, o Filos que faz o roteiro aqui, foi falar com ele: opa, onde que fica a entrada tal? Ele falou: não, é pra cá, mas não vai pra cá não, que pra cá o pau vai cantar. Vai pra cá que meus homens tá protegendo, tá tudo certo pra cá, porque vocês vão entrar tranquilo. Aí depois deu aquela briga lá dos argentinos com coisa, porque, tipo, não tava com... Eu acho que a polícia deixou lá, não sei. Mas eu acho que a polícia também, tipo assim, eu entendo meio que isso, tipo, tu tem que aguentar 65 mil pessoas, 70 mil pessoas, é meio difícil, é um trampo quase que impossível, né? Tu pode apartar depois que começou a brigar. Impedir de brigar não tem como. Mas os caras tem que se ser tivesse um cara, se fosse assim, ó, uma cadeira policial, uma cadeira torcedor, uma cadeira policial, aí não dá, né? Então, tipo, os caras vão apartar depois. E os caras apartou, né? Veio com a lenha também. Tem esse outro lado. Mas o policial reconheceu nós e... pediu pra fazer... pô, massa lá os vídeos, não sei o que, e fala bem de nós lá no canal. Nesse momento aí passou um filme na minha cabeça. Mas os policiais aqui se estranharam ali, mas no final das contas acabou dando tudo bem, né? Na quarta posição a gente vai falar sobre o youtuber Shen Nen Shao. Ele não é do Brasil, né? Pelo que a gente viu pelo nome. Ele foi preso e condenado a 2 anos de prisão por postar um vídeo com imagens dele e do amigo dele, que é o Lutsu Rizien, aparentemente sendo sequestrado. Olha o que aconteceu. Os dois são de Taiwan, certo? Aquela ilha do lado da China, certo? Que tem toda aquela treta e tudo mais. E estavam fazendo uma viagem pelo Camboja, que fica ali do ladinho da Tailândia e tal, onde é o Sudeste Asiático, que tem aquelas imagens bonitas, sabe, Piratas do Caribe? Que tem umas pedras enormes, água cristalina e tal.
aquilo ali é no Sudeste Asiático. Então, esses locais aqui. Então, o cara foi lá pro Camboja, que é muito bonito. E ele postou um vídeo na segunda-feira, onde tinha imagem dos dois, ele e o amigo dele, sendo preso e apanhando de segurança na cidade de Sihanoukville. Então, esse vídeo foi postado. No dia seguinte, a mulher do Shen, a esposa dele, né, postou nas redes sociais dele falando que ele tinha desaparecido. Então, tipo, meio que dando veracidade pro caso, né? Sim, preocupada, digamos assim. Exato. E ele, então, postou no outro dia um outro vídeo alegando que estava fugindo dos sequestradores e disse que havia sido ferido e por isso estava com parte da cabeça raspada. Olha que doideira tudo que o cara tá fazendo, né? Mas aí o público começou a duvidar. Inclusive, um influenciador chamado Liu Yu conseguiu identificar a localização do Shen, percebeu que nas imagens que ele tava mostrando, né, teve um momento que passou pelo mesmo local. Caramba. Então ele tava correndo meio que em círculo, assim. Em outro país, mano. Olha que o cara. Sabe o que é foda? É que, tipo, eu não sei qual é a idade dele, do Shen. Ah, pode crer. Mas eu, com 20 anos, acho que faria isso. Com certeza, mano. Tudo tipo, pra engajar, né? Tudo pra... não é nem pra engajar, porque é um bagulho que meio que é, tipo assim, é uma mentira que todo mundo já sabe que é mentira. Desde o início. Preocupa, gente? Mas daí o cara, do jeito que ele fez, pediu pra mulher dele vir falar. Então. Exato. Eu faria de um jeito que a galera entenderia que é mentira. O Livinho não fez uma vez isso e não teve fã que entrou no desespero? Então. Lembra? Eu acho que o Livinho foi aqui, ele saiu rindo. Não, lógico que foi rindo, porque era só pra promover, acho que a música dele. Ele não ligou. Assim. A galera pode ter opinião diferente dele. A dele é que ele não ligou. Lógico. Entendeu? Tipo... Basicamente não isso. Nada, meu. Mas esses caras aqui, não sei se são mais jovens ou não, mas é uma merda se fazer aí na época de adolescência. Eles fizeram pro YouTube, deu muito ruim, obviamente, né? O cara descobriu que estavam ali passando pelo mesmo local. E o cara perguntou pra ele, por que a galera que te sequestrou aí permitiu que você guardasse seu equipamento de transmissão ao vivo pra poder fazer esses vídeos, primeiramente, né? E como é que eles deixaram você fugir, cara? Então, logo depois, né, disso aí, o Camboja viu o que tá acontecendo no governo, né? As autoridades foram atrás dos dois e descobriram que eles estavam num quarto de hotel. Então, chegaram no quarto de hotel, prenderam os dois. Ai, cara, olha, cara, que... se tu for parar tem gente pensar, que gosta, né, cara, porque procura, né, mano? Se tu for parar pra pensar, é uma ideia muito burra, porque, tipo, se tu foi sequestrado num outro país, tá ligado? E postar... Foi fazer isso, né? Mano, tipo assim, até o país vai ficar, não, mano, os caras foram sequestrados claro, aqui, mano. A gente tem que achar os caras. Dando milhões de views, tu não vem desmente, mano. Esse que é o problema. Tipo assim, ó, postou a mentira na segunda, na terça apareceu, em vez da mulher dele falar, ele tá sumido, ele apareceu, galera, tá aqui, ó, Camboja, é maneiro. Tipo, não... Ele, tipo, não, vai lá, mulher, fala isso. Aí no terceiro dia, tô com a cabeça raspada, aí fugindo, os caras tá de nós. Tá ligado? Tipo assim, mano, a galera ficou em choque, fez uma campanha, igual o Save Marina Joyce, lembra disso aí? Sim. Que a menina aparecia nos vídeos, meio que pedindo, tipo, me ajudem, não sei o quê. Então, tipo, teve uma mobilização e no fim descobriu que eles estavam mentindo. Foram levados pro tribunal e agora o Tribunal do Camboja disse na sexta-feira que são culpados por incitação à causa do caos na segurança social, ou seja, incitação ao caos, né? E eles foram condenados, os dois, cada um, a 2 anos de prisão e a pagar uma multa de $1.000 cada um. Olha só, mano, os caras foram pra outro país pra ficar preso. Literalmente, tá ligado? Na terceira posição a gente vai falar do Silvio Santos da Globo. Quem tá assistindo o SBT na noite desse sábado se surpreendeu, né? Porque viu ali uma transmissão da Globo no SBT. Tinha logo da Globo e tudo mais. E é uma transmissão que aconteceu em 2001. Inclusive, é a maior audiência da história da televisão do Brasil. Sabe disso? É esse momento aqui. Caramba, sério? Então, o Silvio Santos não é maluco de passar isso de novo. Ele sabe o que tá fazendo, né? Ele sabia que ia repercutir. Porque naquela época, a Escola de Samba Tradição fez uma homenagem pro Silvio Santos. Já tinha anunciado que ia ser essa homenagem. O Silvio falou que não ia desfilar, que ele ia acompanhar, mas não ia desfilar. E aí a Globo tava tentando não transmitir esse desfile, entendeu? Tentando empurrar ele pra um horário ruim, pra não poder transmitir, pra não mostrar o Silvio Santos. Mas em algum momento a Globo falou, não, vamos passar o Silvio. E aí o Silvio falou o quê? Agora que a Globo vai passar, eu vou ir pra lá. Tá ligado? E aí ele foi o Silvio Santos e passou por 1h30 lá na Globo, tudo sobre ele, sobre o SBT e tal, e deu uma audiência do caramba pra Globo, foi bom também, né? Obviamente, esse que fica com a audiência. E o SBT agora pegou essa matéria e colocou lá. Pra passar, sem muita explicação, sem nada, só colocou escrito antes que eram imagens da internet, não da Globo, né? Bom, todo mundo apontou que provavelmente foi o próprio Silvio que pediu isso, né? Que ele já fez outras vezes, inclusive. Mas o SBT ainda não se pronunciou oficialmente. Só que ele sabe fazer isso, né? Ele sabe causar, né? É lógico. Ele tem o dom de entreter as pessoas de um jeito muito, tipo... Mano, do nada, mano. Ele colocou a Glória Maria ao vivo, mano. Tá ligado, mano? E... Tipo, sem explicar nada, tipo... Mano, e de 2000, tá ligado? 2001. Umas imagens, tipo, a galera pelada na avenida, tá? Porque, tipo, naquela época a galera curtia. Sim. E 23 anos depois tu vê... Tu vê e fala, que é isso? E ele não explicou nada. Na segunda posição, a gente vai falar sobre o Covid que tá rodando de volta ao Brasil de uma forma agora um pouco mais perigosa. E a gente tá passando por ondas desde
desde sempre, né? Desde que começou, a gente tem uma nova onda, e temos ondas com picos maiores de, por exemplo, de casos, de internações e de pessoas que perdem a vida por conta da doença. Em outros, a gente tem picos menores. Agora, recentemente, a gente teve a primeira morte no Distrito Federal do ano, no Brasil, por conta do Covid, que aconteceu na quinta-feira, né? E a vítima era uma mulher com idade entre os 30 anos, porque não foi revelada exatamente a idade dela oficial. Mas o que foi revelado é que ela tinha uma idade na casa dos 30 anos, que ela não tinha comorbidades, que são as dificuldades que normalmente faziam o pessoal ter mais dificuldade com a doença, né? E que ela não tinha tomado todas as doses da vacina. E basicamente, no último ano, em 2023, que foi um ano já que a gente começou sem a pandemia, né? Sem observar a pandemia em ativa, 2023 começa sem a pandemia. 2023 a gente teve 12 mil mortes durante todo o ano. Parece que não é nada, mas são 1.000 mortes por mês, né? Então é algo que já é considerável. E a gente teve 862 mortes no último mês. Então, se você for ver numa média, parece que reduziu, mas não reduziu. Por quê? Porque o maior acúmulo de proliferação da doença é nesse momento de carnaval, por exemplo, de fevereiro, que vai ser um momento que vai aumentar os casos e depois aumentar as mortes, né, pro mês de março e até pro final de fevereiro. Então, qualquer momento que a gente tem uma circulação maior de pessoas agora, tendo uma nova cepa e tendo novas ondas, a gente pode ter um aumento desses números, e por isso que sempre tem pessoas de olho em cima para poder ver se realmente é caso de, sei lá, ter uma vacinação em massa de novo, porque uma boa parte da população não tomou e tá tendo ainda alguns casos e, como a gente falou, algumas mortes. A gente tá falando de 1.000 mortes, perto do que a gente tinha antes, não parece nada por mês. Mas são 1.000 pessoas que perderam a vida. Isso é bem importante. São 12 mil pessoas que perderam a vida no último ano. Ainda há pessoas então morrendo. Continua sendo um problema. E essa nova onda que vai acontecer agora promete ser uma onda com um pouco mais já desses números, passando então essa média dos 1.000 aí por mês, né? Mas ainda não vai ser nada parecido do que era naquela época da pandemia. Isso, obviamente, por conta da vacinação que já foi feita e das pessoas que estão imunizadas. Mas existe uma ideia de que, principalmente na volta às aulas, as crianças têm que ter algum tipo de reforço ali, tipo, nos hábitos mesmo, né? E não só pro Covid, pra qualquer tipo de doença. A criança aprender, por exemplo, quando é pequenininha, que não pode pegar a chupetinha do outro e tal, sabe esse negócio? Que não pode brincar com tais coisas e tal. É uma época importante voltar a falar sobre tais vírus, né? Bom, na primeira posição a gente vai falar sobre o caos na Rússia. Mais de 350 pessoas foram presas em dezenas de cidades diferentes lá na Rússia. Isso por conta de manifestações motivadas pelo falecimento de Alexei Navalny. A gente falou sobre o Navalny aqui recentemente em outro absurdo da semana, que é um grande opositor russo, né, do Putin, e que faleceu dentro de uma cela, de uma cadeia lá no Ártico. E olha que doideira, por que ele tá na cadeia? Ele foi um cara que, ele foi opositor do Putin durante um bom tempo, e ele foi envenenado por um veneno que só quem tem a posse é o governo russo. Então, claramente, quem fez foi o governo russo, o que o Putin alega que não foi a mano dele, e que talvez alguém tenha desviado e tudo mais, mas obviamente foi um ataque feito pelo governo. E ele então foi levado para a Alemanha às pressas naquela época, conseguiu sobreviver de uma forma quase que milagrosa, e o que ele fez quando estava bem? Voltou para a Rússia, por uma questão de honra. Do meu país eu não saio, do meu país não me tiram. Então ele voltou para a Rússia, foi preso de novo, e aí os caras, sabendo que ele ia virar um mártir, começaram a esconder ele. Literalmente, não tinha nenhuma informação sobre ele, não tinha nenhuma notícia, ninguém tinha acesso a ele, e ele foi ficando cada vez mais isolado, até o momento que não sabiam mais onde ele estava. E ele ficou então 3 meses sumido, e aí depois disso, ele apareceu, souberam que estava no Ártico. Pra quem não sabe, o Ártico é a pior parte da Rússia, é a parte onde as pessoas, inclusive, não moram, né? Até tem uma história interessante que eles criaram uma época lá, uma linha férrea lá, que passava trem, né? No Transártico, e que era pra cruzar a Rússia inteira, e é um local que quase não tem cidades, né? Então, pra ter uma parada, por exemplo, foi difícil, teve que se criar uma sociedade ali, sabe? Tipo, foi algo que foi sendo construído aos poucos, mas de uma forma quase que forçada. Então é um lugar que nós, como humanos, né, não costumamos curtir de morar, certo? Então é uma cadeia que já tem esse enfrentamento logo de cara, fora tudo que rola por lá. Ele, então, depois que apareceu, alegou que não estava recebendo comida, que não estava recebendo suporte de saúde e que, inclusive, corria o risco de perder a vida. Logo depois, veio a notícia de que ele tinha morrido. Então, com isso, muita gente que via no Navalny uma forma de resposta contra o Putin, né, ou contra o governo do Putin, ou de uma forma mais geral, né, de uma forma mais ampla, ficou emputecida, obviamente, e foi pra rua. Então, 350 pessoas foram presas. Isso é um mínimo, tá? Que a gente tem por enquanto. Esse número pode aumentar ainda se tiverem mais mobilizações. E é um número bem grande. Na Rússia a gente não tinha um histórico disso nos últimos tempos. Na verdade, a gente teve justamente na guerra, né? Que foi quando o Putin começou a ter mais resistência do público, né? Do povo russo. E em setembro de 2022, a gente teve uma grande onda naquela época de campanha militar, que era pra convocar quem era reservista. Reservista, pra quem não sabe, é o cara que vai lá e fala: não, se tiver uma guerra, eu vou pra guerra, mas não estudou nada, não aprendeu nada, tá? Então, tipo, tinha uma grande mobilização de reservistas pra Ucrânia. Ou seja, levando os caras pra morrer. A galera não queria perder o parente, o marido, sabe? Tipo, não queria perder ninguém. E foi pra rua. Foi protestar. Foi falar, não, isso aqui é um absurdo. E naquela época a gente teve 1.300 pessoas que foram presas. Então por isso que 350 pode ser só o início. Porque também é um protesto que deve ser grande. E como teve gente sendo presa, deve ter mais gente indo pra rua.
entendeu? Então mais gente deve ser presa também. E no meio desses 350 que foram presos, né, a gente tem pessoas que eram da mídia, o que configura inclusive um crime de censura, ou então pelo menos uma manobra de censura, né? A gente teve então também protestos rolando em outros países, tem uma grande colônia russa, né, como por exemplo em Lisboa, dentro de Portugal, e em todos os locais a gente vê os mesmos cartazes, os mesmos gritos, basicamente a galera tá cobrando uma culpabilidade ou que o Putin seja culpado pela morte, porque de alguma forma entendem assim, né? Pelo menos que ele não tenha morrido de forma natural, que alguém tenha ajudado nesse processo, né? Que tenha feito algo pra ele morrer. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou os temas. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um próximo tema que você queira ver aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!